Vamos fazer o estudo cinemático do lançamento vertical de uma partícula sem nenhuma resistência ao seu movimento, ou seja, sujeita apenas à força gravitacional. Orientamos a trajetória no sentido inicial do movimento da partícula, que será para cima. Durante a subida, então, notamos que o corpo descreve um movimento progressivo e retardado. Ora, se o movimento é progressivo, a velocidade escalar será positiva e, se ele é retardado, a aceleração escalar será negativa. Em algum momento, o corpo inverte o sentido de movimento e, durante a descida, o movimento passa a ser retrógrado, velocidade escalar negativa, e acelerado, aceleração escalar negativa. Ora, lembre-se, quando o movimento é retardado, o sinal da velocidade e da aceleração escalar são opostos. Quando o movimento é acelerado, o sinal da velocidade e da aceleração escalar são iguais. Então perceba que durante todo o movimento a aceleração escalar é negativa e há alteração do sinal da velocidade escalar. Para facilitar o processo, ou seja, para que nós possamos utilizar as equações do MOVE neste movimento, preferimos que o aluno faça a seguinte análise. Sabemos que a força gravitacional gera uma aceleração, chamada aceleração gravitacional, cujo módulo é igual à aceleração escalar deste movimento. A aceleração gravitacional tem direção vertical e dirigida para baixo. Ora, como a aceleração gravitacional tem sentido oposto ao sentido estabelecido por nossa trajetória, admitimos que γ é igual a menos g, menos o valor da gravidade. De fato, a velocidade escalar durante a subida será positiva e γ menos g, negativo, movimento retardado. Durante a descida, a velocidade escalar passa a ser negativa e γ igual a menos g, γ negativo. Portanto, durante a descida, sinal de velocidade e de γ iguais, movimento acelerado. Agora estamos prontos para estudar o movimento de lançamento vertical a partir das equações do movimento uniformemente variado. Então, a orientação da trajetória foi feita para cima. A aceleração gravitacional é em módulo à aceleração escalar. Como orientamos a trajetória para cima, γ será igual a menos g. Lançamos o corpo atinge a altura máxima no momento de inversão e volta para o ponto de lançamento. Muito bem, vamos determinar o tempo de subida do corpo. O intervalo de tempo de subida será dado por v igual a v0 mais γt. Ora, no instante em que ocorre a inversão, a velocidade vale zero. Γ, como nós já avaliamos, deve ser adotado como sendo menos g, onde g é o módulo da aceleração gravitacional. Então, o tempo de subida será dado por g vezes ts, tempo de subida, é igual a v0. Logo, o tempo de subida, v0 sobre g. Agora, vamos calcular o intervalo de tempo total para que o corpo volte ao ponto de lançamento. Bem, para tal, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar a equação dos espaços do MOVE, S igual a S0 mais E0t mais meio de γ. Lembre-se que γ, nesse caso, é menos g vezes t ao quadrado. Ora, quando o corpo voltar à posição de lançamento, a sua posição final coincidirá com a sua posição inicial. Vamos isolar. S0 menos S0, 0. 0 igual a V0t menos meio de gt ao quadrado, onde t é o tempo de voo, desde o instante de lançamento até retornar ao ponto de lançamento. Muito bem, então temos uma equação de segundo grau igualada a zero. Vamos obter as raízes dessa equação. Coloquei t em evidência. Então temos duas soluções. Ou t igual a zero, e realmente no instante t igual a zero, o ΔS é zero. Ou 0 igual a V0 menos meio de gt. Vamos isolar. Meio de gt igual a V0. Logo, gt igual a 2v0, logo T2 igual a 2v0 sobre g. Observe, então, que o tempo de voo corresponde ao dobro do tempo de subida. Observe, tempo de subida igual a v0 sobre g. Tempo de voo, 2 vezes v0 sobre g. De fato, é uma propriedade do MOVE com inversão. Se um corpo passa por uma certa posição em movimento uniformemente variado, e sofre inversão do sentido de movimento, voltando a passar por esse ponto, então,
o intervalo de tempo para ir e voltar à posição corresponde ao dobro do intervalo de tempo para atingir o ponto de inversão do sentido de movimento. Agora, vamos analisar a altura máxima atingida pelo corpo. Bem, o corpo foi lançado, atingiu uma altura máxima que ocorre exatamente no instante em que ocorre a inversão do sentido de movimento. E para tal, vamos determinar essa altura máxima, que chamei de h, através da equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes gama vezes ΔS. Ora, a velocidade final no ponto de inversão, no momento que ele atinge a altura máxima vertical, é zero. A aceleração escalar, novamente, menos g, lembre-se. Vamos isolar? 2gh igual a V0 ao quadrado. Portanto, h igual a V0 ao quadrado sobre 2g. Agora, observe. Sabemos que o tempo de subida é igual a V0 sobre g, onde V0 é a velocidade com que o corpo foi lançado, velocidade escalar inicial. Altura máxima, V0 ao quadrado sobre 2g, onde V0 é a velocidade escalar inicial. G é a aceleração gravitacional, que é constante para qualquer lançamento na mesma região. Então, vamos estabelecer a dependência entre o tempo de subida e a velocidade inicial de lançamento, assim como a altura máxima e a velocidade inicial de lançamento. Observe, para uma velocidade v0, temos um tempo de subida ts e uma altura máxima h. O que ocorrerá se dobrarmos a velocidade inicial de lançamento? Bom, o tempo de subida é diretamente proporcional à velocidade inicial. Logo, o tempo de subida dobrará. A altura máxima, muito cuidado agora, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial. Então, a nova altura máxima será dada por 2v0 ao quadrado. E 2v0 ao quadrado é 4v0 ao quadrado. Ou seja, ao dobrar a velocidade inicial de lançamento, a altura máxima quadruplicará. De fato, se triplicarmos a velocidade inicial, o tempo de subida triplicará. E a altura máxima aumentará de 3 ao quadrado. Ou seja, passará a ser 9h.